Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos tratando sobre a obra de misericórdia de corrigir aqueles que erram. E no primeiro vídeo eu falei para você de como o amor se alegra com o acerto e não com o erro. E é por amor que nós devemos corrigir os que erram. Por isso é uma obra de misericórdia, é uma obra de amor. Mas eu disse para você que nós trataríamos nesse vídeo de como realizar isso. Então eu gostaria que você pegasse na sua Bíblia Efésios capítulo 4 e nós vamos ler dos versículos o versículo 25, Efésios 4, no versículo 25, nós vamos ler o seguinte: por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Bom, irmãos, primeira regra para se corrigir aquele que erra é não errar durante a correção. E como não se erra durante a correção? Dizendo a verdade. A verdade é libertadora. A verdade é iluminadora. A verdade afugenta o mal. Por isso a Bíblia diz com muita clareza: não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Para corrigir aquele que erra, a primeira coisa, nós temos que ter a disposição de dizer-lhe a verdade, de confrontar o erro com a verdade. E não com opiniões, e não com sugestões, e não com palpites, e não com emoções, mas com a verdade. E onde está a verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de João, no capítulo 8, se vocês ouvirem as minhas palavras e as colocarem em prática, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade está na palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Iluminar a pessoa com a verdade da palavra, porque a verdade está na palavra. Hoje nós ouvimos expressões do tipo: cada um tem a sua verdade. Isso não é verdade, porque a verdade ela é uma realidade absoluta. Não existem verdades, existem maneiras diversas de interpretar fatos, conhecimentos, princípios verdadeiros. E as pessoas vão interpretando, algumas porque não sabem, então interpretam na ignorância e erram na interpretação. Outras, por malícia, puxam a sardinha para a sua brasa, como diz, e torcem a verdade. Mas então o que fazer? Se você apresenta a verdade da palavra, se você corrige na verdade com a palavra de Deus, então você, eu, todos nós precisamos conhecer a palavra, orar com a palavra, estudar a palavra, e então teremos a verdade da palavra. E com a verdade da palavra, tratarmos objetivamente aquela situação do erro. Segunda coisa é que esta verdade da palavra está também no ensinamento da igreja, no catecismo. Por isso é importante olhar aquilo que a igreja coletou, juntou, armazenou no seu depósito da fé, iluminada pela graça, fé revelada, e que está no conjunto do ensinamento da igreja, que está na doutrina da igreja, que está no catecismo da igreja. Aquela situação, como se confronta? O que nos diz a Santa Igreja? Então, pautados pela palavra, que é fundamento da doutrina, e pela doutrina que nos explica a palavra, então nós temos as armas da verdade. Mas não somente isso, a verdade nas palavras.
Não ter rodeios, tratar com verdade a situação, olhar para a situação com os olhos da verdade, olhar para o irmão, para a irmã e juntamente com ele, com ela, ir às fontes da verdade e na verdade tratar a situação. A Bíblia nos fala que a gente não dá lugar ao diabo quando diz a verdade, porque o diabo é o pai de mentira. Então, a pessoa não pode afugentar-se da verdade. A pessoa não pode omitir-se diante da verdade. Agora, a pessoa pode não aceitar a verdade. Bom, nosso Senhor disse àquele jovem: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse o que para ele? Dê tudo que você tem aos pobres, faça isso e faça... E vem e segue-me. Jesus disse a verdade para aquele rapaz, indicou-lhe o caminho. Ele não aceitou, ficou triste e foi embora. Nosso compromisso é com a verdade. E aqueles que abrem o coração para a verdade vão ser iluminados pela verdade e sairão do erro, do engano, da mentira. Agora, se o amor não se alega com o erro e o erro se corrige com a verdade, uma coisa muito importante é que a verdade corrige com amor. Fecha o ciclo. A verdade corrige com amor. Então eu quero ir com você numa outra passagem que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 2, nos versículos de 24 a 26. Veja como a palavra de Deus completa o ensinamento para nós. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, o que fazer, irmãos? Primeiro, nós não nos alegramos com o erro, porque amamos, e por isso corrigimos. Segundo, nós corrigimos com a verdade. Terceiro, a verdade tratada, falada em amor. Por isso é uma obra de misericórdia. E aí entra a delicadeza cristã. Aí trata a situação concretamente com a verdade em caridade. Não é em imposição, não é em briga, não é em discussão. E por isso implica em orar e orar intensamente para que o coração do irmão receba. Isso implica em ter a paciência de explicar 1, 2, 3, 10 vezes se for necessário, 70 vezes 7 se for necessário. Em acompanhar, em mostrar, em pegar na mão, em indicar o melhor caminho e conduzir a pessoa no caminho da verdade. Essa delicadeza cristã objetiva. Por isso eu falei no primeiro vídeo, muitos interpretam essa delicadeza cristã como ser condescendente com o erro da pessoa. Não lhe apontar que aquilo não está correto. Ou se você não corrige, mas acoberta o erro do irmão, ou porque outro corrigiu e o irmão veio chorar as pitangas com você, veio reclamar com você e você acobertou. Não, irmãos, a luz está na palavra. A palavra é lâmpada para os pés e ela precisa iluminar a vida, as nossas vidas e a vida uns dos outros. Agora, isso é na verdade, mas no amor, na caridade. Corrigir o que erra com delicadeza, com justiça, com caridade, mas com verdade. Olhar nos olhos, confrontar na palavra. Ah, mas se faço isso, o irmão vira a cara para mim. Ah, aquele irmão é muito melindroso assim, ou assado. Nós precisamos correr o risco. Nós precisamos correr o risco. Porque o que nos importa é efetivamente o bem daquela pessoa, a salvação daquela pessoa, e não simplesmente a amizade temporária. Porque a amizade também passará. Aliás, a célula passará, as reuniões da igreja passarão, os passeios passarão, os sorrisos passarão,
só uma coisa vai ficar: o amor. E aquilo que foi edificado no amor ficará. Então, eu corro riscos para que o meu irmão não encontre caminho de condenação. E ele, então, recebendo com delicadeza, venha a se arrepender do seu erro e entrar no caminho da verdade, da justiça. Hoje nós corremos riscos muito graves. Uma sociedade, um mundo totalmente desviado da palavra de Deus, e as pessoas vêm para a igreja com todos esses erros, e muitos na igreja, com medo de perdê-las, ou em nome de uma caridade que não as corrige, que não as conduz para o bom caminho, vai deixando, e depois elas vão se tornando mestres de outros. E com isso, nós nem as salvamos, nem nos salvamos e nem salvaremos a próxima geração. Não é preciso mantermos-nos íntegros na verdade, cheios de amor e cheios de caridade, sem ódio, também sem medo, confrontar, iluminar, cheios de caridade, mas de verdade, a fim de que se salvem todos quantos atenderem ao apelo do Senhor nosso Deus. Pai, nós queremos pedir realmente que nos ilumine para que nossas células sejam escolas da verdade, para que nossa comunidade seja cheia de caridade e de verdade. E assim possamos ter portas abertas para acolher a todos que venham com seus erros, mas aqui encontrem um caminho de acerto, de salvação, de mudança de vida, de arrependimento, para as suas vidas encontrarem a vida eterna abundante, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o nosso ministério, as nossas células, em nome de Jesus.